E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E é o seguinte, qual será que foi o pior celular que eu já tive? Aqui no canal eu sempre falo dos melhores celulares e tudo, mas eu nunca falei qual foi o pior celular que eu já tive. E olha que ele me deu muita dor de cabeça e eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais teria um celular dessa marca. E se você quiser saber, velho, eu não vou ficar de enrolação, eu só vou pedir mesmo pra você deixar seu like, se inscrever no canal. Mas eu tenho uma historinha pra contar, porque de fato preciso falar, né, como é que esse celular chegou a dar tanto problema e por que que eu decidi realmente falar, meu Deus, eu nunca mais vou comprar um celular dessa marca. Pra isso, a gente vai voltar lá pra 2016, basicamente há 7 anos atrás, e na época eu utilizava um iPhone 5. E eu gostava muito do meu iPhone, só que eu comecei a perceber que eu tava querendo experimentar o mundo Android. E aí eu decidi vender o meu iPhone. E aí eu publiquei na OLX o anúncio do meu iPhone para vender mesmo, porque na época eu queria comprar um Samsung. E aí eu publiquei o anúncio, poucos dias depois que o anúncio foi publicado, uma pessoa pediu para trocar comigo um celular da LG, que na época era o top de linha da LG, né? Era o LG G4, no meu iPhone. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre o LG G4, gostei muito do que vi, achei o celular muito bonito e na época eu fiquei vendo vários vídeos no YouTube sobre o LG G4 e falei, cara, eu topo a troca, eu vou trocar sim o meu iPhone 5 por esse LG G4. E na época assim que eu fiz a troca, né, eu combinei num local que era um shopping, então tinha muita gente, não tinha perigo de acontecer nada de ruim, e aí eu fiz a troca. Peguei o LG G4 e, cara, nos primeiros dias, assim, foi maravilhoso com esse telefone. Eu me apaixonei pelo sistema da LG. Os botões do celular eram na parte de trás, a tela dele era muito grande, tinha poucas bordas, ele era fino, a câmera era sensacional. Pra época, gente, assim, eu acho que era um dos melhores celulares pra câmera. O celular já fotografava em RAW. Cara, era sensacional o telefone. E ele era muito bom pra fazer Snapchat. Na época, nem o Instagram nem tinha os stories, né? Mas o Snapchat tinha uma ótima qualidade nesse celular da LG. E, cara, era incrível. O sistema da LG, o celular, a câmera dele. A bateria dele durava muito, então ele era tudo que eu sempre quis. E assim foi nas primeiras semanas. Mil maravilhas. Beleza. Depois de 2 semanas, eu comecei a perceber que começou a aparecer uma sombrazinha na tela. Tipo assim, sabe no Android quando vai chegando notificação? Aí não vai ficando os iconezinhos das notificações aqui na parte de cima? Pois é. Aí mesmo depois que limpasse as notificações, ficava meio que a sombra. Tipo assim, tinha a notificação do WhatsApp ali, mesmo depois de limpar, ficava a sombra do ícone do WhatsApp. A gente chama isso de efeito fantasma ou então efeito burn-in. Só que tava bem suave e aí eu resolvi ignorar, né? Falei, besteira, depois deve sumir. Só que aí foi passando alguns meses e aí começou a manchar muito. A ponto de, tipo assim, se eu tivesse falando com uma pessoa no WhatsApp e tava o nome da pessoa lá, sei lá, fiquei 2 horas conversando com a pessoa com a tela do WhatsApp aberta. Eu ia para outro aplicativo, o nome da pessoa tava manchado na tela do celular, mesmo em outros aplicativos. Aí isso já começou a me incomodar. E aí eu resolvi buscar assistência técnica. Eu fui na assistência técnica no dia 14/12/2016. Eu tenho essas datas porque eu escrevi uma reclamação no Reclame Aqui e lá tem toda a historinha de eu contando sobre essa trajetória. Enfim, levei na assistência técnica aqui de Brasília, o nome da assistência técnica era PC Link. Eles foram super solícitos, trocaram a tela do meu celular, trocaram até a parte lateral também, né? Porque ele tinha uma lateralzinha assim, que era brilhante. Eles trocaram a tela, trocaram a lateral, deixaram o celular zerado, novinho. E o atendimento foi muito bom, real. Nem precisei esperar muito. Depois eu voltei para casa, o celular tava zero bala, só que eu comecei a ter alguns problemas com superaquecimento. Esse celular, gente, eu juro para vocês, nunca tinha esquentado. Depois que trocou a tela, ele começou a esquentar muito. E era tipo, esquentar pra caramba, não dava nem pra ficar com o celular muito tempo na mão, porque a tela dele esquentava muito e os outros componentes também.
Eu não sei porquê, mas a tela tava fritando o celular. E até porque quando eu tinha deixado o meu celular na autorizada, eles pediram para eu formatar o telefone, então o telefone voltou da autorizada sem nenhum aplicativo instalado. E mesmo sem nenhum aplicativo instalado, o único app que tava lá era o WhatsApp, ele já tava esquentando muito. E aí eu estranhei, porque eu falei, velho, o celular se tá sem nada, já tá esquentando desse jeito, imagina quando eu colocar o restante das coisas. Aí levei na autorizada de novo, eles falaram que isso poderia ser corrigido com uma atualização e para eu esperar mais alguns meses para poder ver se realmente era um problema da tela, né? Aí beleza, tava esquentando muito, tava incomodando as minhas mãos. 3 meses depois começou a dar problema no botão de bloqueio. E eu comecei a achar isso muito ruim, porque assim, o celular, os botões todos do telefone ficavam na parte de trás do aparelho. E, para minha sorte, a interface da LG tinha um recurso chamado Knock, que você dava 2 toquezinhos assim na tela, a tela acordava, 2 toquezinhos, a tela apagava. Então a LG tinha isso, inclusive foi ela que inventou esse recurso. O nome do recurso era Knock, e por mais que o botão de bloqueio não tivesse funcionando, dava para usar o telefone mesmo assim. E o que era pior, não era só o botão de bloqueio, parecia que ele alternava com o botão de volume. Então tinha dia que o botão de bloqueio voltava a funcionar do nada, e depois eram os botões de volume que estavam funcionando, e depois eles não estavam funcionando mais e voltava o de bloqueio. Parecia que eles intercalavam, tipo, hoje eu vou dar problema, e no outro dia outros botões estavam dando problema. Moral da história, tinha um dia que o botão de volume funcionava e no outro já não estava funcionando mais. Só que aí o botão de bloqueio estava funcionando e no outro não funcionava. Então eles ficavam trocando ali os problemas. Eu achei isso muito esquisito e era muito chato também. E eu já estava quase para ir na autorizada de novo. Só que o ruim de ir para autorizada é que seu celular fica lá um monte de dia e você fica sem telefone, né? E na época eu só tinha um celular. Aí depois ele começou a acontecer uma coisa, tipo assim, se eu abrisse o aplicativo da câmera, ele fechava o aplicativo da câmera e falava assim, sistema UI parou. Aí eu abri a calculadora, sistema UI parou. Tudo que eu abria falava parou. Véi, tudo que eu abria, tipo assim, passasse 10 segundos com o aplicativo aberto, ele fechava. E aí eu comecei a me estressar. Eu falei, velho, não posso abrir nada no celular. O botão fica funcionando e não funcionando. Tá esquentando mais que tudo. E quando foi no dia 10/3/2017, o celular desligou e não ligou mais. E aí eu fiquei, pronto, agora o celular teve um troço, né? Deve ter queimado alguma coisa aí. E ele ficou em loop infinito, ficou naquele logo da LG como se eu estivesse ligando o celular, só que ele não ligava, ele ficava só preso naquele logo. E aí eu fui digitar no Google esse problema. E eu fui ver que tinha um monte de gente com esse mesmo problema, um monte, que depois o celular simplesmente desligou e não quis ligar mais. E aí, lendo nos fóruns da galera que falou que tava com esse mesmo problema que eu, o pessoal já falou, olha, isso está sendo um problema recorrente desse modelo aqui da LG. Escreveram um modelo do LG, falou que o pessoal me orientou a olhar na caixa para ver se o meu LG era desse mesmo modelo, e sim, era do mesmo modelo. E o pessoal falou que a placa-mãe estava simplesmente queimando sozinha. E aí eu falei, pronto, foi a placa-mãe que queimou. Cheguei lá na autorizada, e o pessoal da autorizada já falou, olha, realmente tem muita gente com esse mesmo problema, com esse mesmo aparelho. Foi um lote que veio defeituoso e a gente vai pedir uma nova placa, só que essa placa vai vir lá de São Paulo, porque é o único lugar lá que tem essa placa de São Paulo. Inclusive tava vindo uma pessoa de fora, da LG mesmo, para orientar a galera do Brasil para ver o que fazia com esses aplicativos, com esses celulares defeituosos. Bom, moral da história, meu celular ficou lá por 2 semanas para arrumar e depois dessas 2 semanas eu voltei a buscar meu telefone, ele estava funcionando perfeitamente e depois de mais ou menos uns 2 meses usando ele voltou a ter aquele problema da tela. A tela ficou manchando. Só que dessa vez o meu celular já não estava mais na garantia. Para ser mais específico, tinha 1 ano e 1 mês, exatamente 1 ano e 1 mês depois da compra. E aí eu fiquei com muita raiva, né? Porque eu falei, gente, foi 1 ano inteiro dando problema nesse celular. Aí passa 1 mês depois da garantia, ele volta a dar problema nessa tela. Eu vou levar na autorizada mesmo assim. Aí levei na autorizada e falei, cara, já é a terceira vez que tá dando esse problema na tela, já queimou a placa, já deu problema no botão de volume, esse celular já esquentou, eu não quero mais esse celular, senão eu vou acionar o Procon. Aí a LG entrou em contato comigo e me ofereceu um celular novo, tipo o mesmo modelo que eu tinha, só que um telefone novo. Aí beleza, eles me proporam esse acordo, né, pra eu não
acionar o Procon e eles me deram o mesmo aparelho com a mesma quantidade de gigabytes, um aparelho novo, inclusive veio na caixa e eu abri todos os acessórios. Depois que eu peguei esse aparelho novo, ele funcionou perfeitamente, só que esse problema da tela nunca resolveu. Eu sempre tinha que ir de 6 em 6 meses lá na autorizada para trocar a tela. E aí chegou um momento que eu falei para a LG que eu ia querer meu dinheiro de volta, porque eu não estava satisfeito com esse problema de tela. Não era vantagem para mim ficar deixando o celular toda hora na autorizada. E aí eles me ofereceram mais uma vez um acordo que era o seguinte: eles iriam me dar o LG G5, que na época era um celular muito novidade, era um celular modular. Então, vou até colocar na edição aí o trailer de como era o LG G5. Ele tinha os módulos, você encaixava, tinha módulo de câmera, tinha módulo de bateria. E eu tinha achado isso mil maravilhas, era um celular com 2 câmeras, e na época 2 câmeras era novidade. A LG foi uma das pioneiras a trazer um celular com 2 câmeras, né? Era uma lente ultra wide. E aí eu gostei tanto do celular que eu aceitei, eu idiota, aceitei o acordo da LG. Devolvi o meu G4 para eles e eles me deram um LG G5. E, velho, assim, usei o celular, ele era maravilhoso, só que a bateria não era tão boa quanto da geração anterior. Moral da história, eu me arrependi um pouco de ter aceitado essa troca, porque pra mim o LG G4 era melhor do que o G5. O G5 era bom, mas a bateria não durava tão bem, ele era menor. Enfim, eu achei um downgrade, sabe? E também, depois de um tempo, começou a dar problema na tela novamente. E aí eu fiquei com muita raiva, porque, gente, não é possível que toda tela da LG dá problema. E aí, depois de um tempo usando esse celular, que eu falei, agora eu não vou levar na autorizada não, já tô há tanto tempo levando o celular na autorizada, tô tendo LG só pra levar na autorizada. Eu fui pra fazenda do meu avô, fui andar de cavalo e a lente trincou, a lente da câmera, né? E depois que a lente trincou, eu fui levar na autorizada pra arrumar a tela, o pessoal da autorizada não quis mais arrumar o meu celular, porque falou que eu tinha trincado a lente da câmera e pela lente da câmera tá quebrada, eles não poderiam trocar a tela, porque a garantia era assim. Aí eu falei, tá, quer saber? Eu mesmo anunciei esse telefone na OLX, vendi e falei, nunca mais vou pegar LG na minha vida. Nunca mais. Tanto que a LG hoje em dia nem fabrica mais celular. Mas eu gostava muito do sistema, eu gostava muito das câmeras, eu gostava muito dos recursos que a LG tinha, só que infelizmente os celulares eram muito ruins. E assim, eu tive os tops de linha, né? Imagina os modelos mais básicos. Assim, eu gostava muito do meu LG G4. A LG foi solista, né? Ela sempre respondia os meus reclame aqui, fazia proposta para eu não processar eles. Me dava um celular novo, então, tipo assim, foi interessante esse jeito deles de solucionar os problemas? Foi. Só que, por ser uma coisa muito recorrente, era um saco ter que ficar levando o celular toda hora na autorizada. Então, desde então, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais teria celulares da LG. E esse foi o celular mais problemático que eu já tive. E eu sempre falo, foi o pior celular que eu já tive. Assim, era o melhor celular que eu já tive no quesito de funções, porque ele era 1000 vezes melhor que o iPhone. Só que ele foi o pior no sentido de ter problemas. Se ele fosse um celular que não tivesse apresentado esses problemas, ele teria sido incrível na minha vida, mas não foi. E esse foi o meu relato pra vocês, contando como é que foi o pior celular que eu já tive. Isso aconteceu em meados de 2016, 2017, mas até hoje foi o único celular que eu tive que me apresentou muitos problemas em série. Pra você ter noção, foi incontáveis problemas. Eu tenho milhares acho que todas as reclamações do Reclame Aqui que eu tenho é reclamando desse celular. E até hoje eu tenho aqui essas reclamações. Se vocês quiserem, eu posso deixar um print aí pra vocês verem. E o nome do modelo do LG que tinha, né, era o LG G4 Titanium H8 15P. Esse era o modelo. Se você botar no Google, você vai ver um monte de gente reclamando dele por conta dos problemas. Mas é isso aí, gente. Deixa aí nos comentários se você já teve algum celular problemático, se você gostava dele, se não gostava, se ele não tivesse apresentado problema, se ele seria um celular bom pra você. Enfim, eu quero ouvir as histórias de vocês nos comentários pra ver se a gente se identifica. Mas esse foi o celular problemático que eu tive, né? O mais problemático que eu já tive. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da historinha. Eu vou ficando por aqui e um mega beijo pra vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.